Olá, retornamos ao nosso estudo do livro do Eclesiastes e eu quero fazer a leitura agora a partir do verso 12 do capítulo 1. Está escrito assim: Eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei meu coração a esquadrilhar e a me informar-me com sabedoria de tudo o que passa, de tudo o que acontece debaixo do céu. Que enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela os afligir. Atentei para as obras que fazem debaixo do sol, e tudo era vaidade e aflição de espírito. O que era torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Falei eu com meu coração, olha, e me engrandeci e me senti maior em sabedoria a todos os que antes de mim em Jerusalém. O meu coração alcançou muita sabedoria e conhecimento. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvaleios e as loucuras, mas vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque há muita sabedoria, há muito enfado, que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. É interessante esse texto. Esse texto lida com muitos paradoxos, com muito daquilo que interpretamos da vida como sendo essencial e fundamental e que nos dá estrutura para prosseguirmos na vida. Por exemplo, a sabedoria, o conhecimento, o pesquisar, o conhecer, o desfrutar daquilo que está oculto por nós até então, e num passo de esforçarmos para buscar, encontramos. Mas o Eclesiastes, ele não é um pesquisador teórico. Aí está a grande diferença. A grande diferença daquele que se dispõe a ler um tratado sobre certos fatos da vida, sobre alguma questão filosófica, psicológica, sociológica, de qualquer parte teológica. Ele não é esse tipo de pesquisador. Ele não é aquele pesquisador que se debruça sobre os livros, mas ele é aquele pesquisador que sai para experimentar de fato o viver humano. E é aí que acontece o paradoxo, porque ele vai se deparar com as coisas que até então é tida dentro da sociedade como sendo possuída pelo homem. Quem possui é o bem-sucedido, é aquele que realmente se superou e que deu uma guinada na vida e que chegou ao estado de ser uma pessoa considerada bem-sucedida. Mas o paradoxo está porque quanto mais ele conquistava, mais angustiado, mais esvaziado ele se sentia. Ele buscou conhecimento, mas o conhecimento prático é esse o conhecimento que muitas vezes nos falta, o conhecimento prático. Porque é no conhecimento prático que nós vamos nos deparar com a realidade. E é a partir da realidade que os reflexos ilusórios que habitam dentro de nós que vão começar a se quebrar, a sofrer rupturas. E essas rupturas vai nos destruturando, vai tirando nós da zona de conforto, da zona protetora ilusória que criamos e que enfeitamos. O Eclesiastes se vê diante de uma situação complicadíssima. Ele se vê que ele sobressaía os demais reis que antes dele passou. Em sabedoria não tinha igual, mas a sabedoria, o conhecimento real da experiência da vida, causou nele um desconforto, causou nele uma sensação impreensível, uma sensação de que por mais que ele conhecia, mais fadigado, mais cansado ele se sentia. Por quê? Porque a vida não existe respostas concretas. Porque na vida as respostas elas são sempre momentâneas, frágeis, como é a nossa existência. Nós somos um ser humano, somos dotados
de tão capacidade, mas que às vezes uma pequena doença, uma pequena queda, uma coisa tão frágil nos atinge, nos desestabiliza e nos faz se perder, morrer, acabamos morrendo. Então o Eclesiastes vê que cada conhecimento que ele tinha da realidade das pessoas, isso foi acrescentando tristeza. Foi acrescentando porque o eterno foi colocado de lado e o sopro vazio foi tido como sendo o grande alvo das pessoas. Muitas vezes nós somos assim. O que é o sopro vazio? Sopro vazio pode ser a religião que você está. Sopro vazio pode ser o seu vício que você se encontra agora. Sopro vazio pode ser os meus vícios. Sopro vazio pode ser um trabalho que eu substituo pela vida e acho que nela, ela vai me dar vida. O sopro vazio é aquilo que substituímos no lugar de Deus e achamos que aquilo vai nos dar vida. O dinheiro, a prosperidade, o conhecimento, a vida, o estilo de vida que padronizamos para nós pode se transformar num mero sopro vazio. Porque o Eclesiastes vê que tudo que era torto parecia nunca se endireitar, que tudo que era complicado parecia cada vez mais se complicar. Porque muitas vezes nós achamos que o ter vai se substituir o ser. Por exemplo, Jacó, ele tem o nome, ele tem o cheiro do irmão, ele tem agora a bênção que o pai lhe dá, mas ele continua sendo Jacó. Por mais máscaras que criamos, por mais enfeite que nos enfeitamos, isso é uma fuga de querermos fugir do que somos. E o grande drama nosso humano, vez eu lendo sobre César lia a biografia diz os historiadores que César lia a biografia de Alexandre, ele chorava. Porque, questionado, ele diz, porque na idade que eu estou, ele com menos idade já tinha conquistado o mundo. E interessante que quando se lia a biografia, a história de Alexandre, ele diz que ele chorava, porque ele queria ser o Hércules. E o mais surpreendente é que Hércules era uma mitologia, ou seja, era aquilo que era irreal. Estamos sempre querendo ser o irreal. Estamos sempre querendo ser aquilo que não é, de fato, para sermos. E o Evangelho é um convite a nascermos de novo. E agora, vivermos, não as teorias, mas vivermos o Verbo encarnado na nossa existência. O grande drama do Eclesiastes é que a circunstância do vazio estava, porque eles não estavam vivendo a palavra. Eles estavam vivendo de sopros vazios. A vida pode sim se tornar um sopro vazio, mas a vida pode se tornar uma vida em abundância quando nos enchemos do Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe.